o que o Senhor busca na sua igreja. O que é que o Senhor está buscando na sua igreja? Claro que nós sabemos que de forma objetiva, o que o Senhor procura e busca na sua igreja, que somos nós, é Ele mesmo. Amém? O Senhor não busca nada mais, nada menos que o seu Filho na sua igreja. Claro que isso é de forma objetiva. De forma objetiva, nós sabemos que Jesus é a luz. Mas de forma subjetiva, nós sabemos que Ele tem a luz. De forma objetiva, nós sabemos que o Senhor é a verdade. Mas de forma subjetiva, na experiência, Ele tem a verdade. De forma objetiva, nós sabemos que Ele é o caminho. Mas de forma subjetiva, nós entendemos que Ele tem o caminho. Ele não só é, como Ele tem. Amém? Então nós vamos procurar, olhando, analisando, diante dessas 7 igrejas, do capítulo 2 e do capítulo 13 de Apocalipse. A verdade é que, para um conhecimento e um entendimento, nós precisaríamos, todos nós, qualquer ministro, no mínimo 7 ministrações, para falar especificamente de cada igreja. Mas nós vamos tentar, de uma forma não superficial, ver o que o Senhor buscava em cada uma dessas igrejas, que Ele busca em nós. Amém? Agora, o estudo e a procura e o conhecimento, eu aconselho vocês durante essa semana. Nos próximos 7 dias, se você tem tempo, cada dia, reservar para meditar sobre cada uma dessas igrejas. E eu prometo a vocês, vocês serão surpreendidos por Jesus Cristo. Vocês amarão muito mais ao Senhor. E quanto mais você ama o Senhor, mais você vai conhecê-lo. E quanto mais você o conhece, mais você o expressa. Amém? Agora, nós precisamos entender, olhando aqui, nesse primeiro capítulo, porque a ordem de Deus é isso. João, você vai escrever as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Agora, João, ele está preso. E ele vai dizer por que ele está preso. Ele vai dizer que está preso, número 1, por causa da palavra do Senhor. E número 2, ele vai dizer que está preso por causa do testemunho do Senhor. Não é por causa do seu testemunho. É por causa do testemunho de Jesus. Daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. Se nós pudéssemos cometer o erro de tentar definir o que quer dizer a palavra testemunho, seria esta: aonde a vontade de Jesus Cristo e os desejos de Jesus Cristo são feitos, são cumpridos, são respondidos. Vou repetir: o testemunho do Senhor é este, que a sua vontade é feita naquele lugar. Se nós pudéssemos resumir a palavra testemunho, nós diríamos assim: o Senhor está ali. Aleluia. O Senhor está ali. Será que o Senhor pode dizer isso
de nós? Será que o Senhor pode olhar para nós e dizer: eu estou ali? Vamos mais longe. Será que o Senhor pode olhar para a nossa casa e dizer: eu estou ali? Vamos um pouquinho mais longe nesta noite. Será que o Senhor pode olhar para essa congregação e dizer: eu estou ali? Será que o Senhor pode olhar para nós individualmente, nós corporativamente, e dizer: a minha vontade é feita ali? Porque este é o testemunho do Senhor, aonde a sua vontade é satisfeita. É por isso que João está preso. E ele vai começar a dizer, e isso me chama muito a atenção, porque quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você anda nele, quanto mais você se alimenta dele, com uma grande facilidade, você terá palavras de amor e de louvor a Ele. Quanto mais você o conhece, você percebe que dos milhares, Ele é o mais lindo. Você para de comer em outros campos e começa a comer daquele que é e que tem pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele vai falar 3 versículos e já vai começar a falar de quem Ele é. Isso se chama visão celestial. Quem tu és? Vocação celestial. O que devo fazer? E ele vai dizer assim: graça e paz seja convosco da parte, olha só, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Há uma necessidade de um maranata no nosso coração. Você quer a sua volta? Você anseia pela vinda dele? Ou são só canções? Tem que haver um maranata no nosso coração. Ele vai dizer aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, e vai dizer dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, o espírito intensificado. A degradação da igreja é tamanha que o espírito é intensificado. E daqui um pouco eu vou falar algo que o espírito colocou no nosso coração. Mas ele não vai ficar nisso, ele vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, olha o que ele vai dizer, que é, aleluia, a fiel testemunha de Deus. Quer dizer, em Cristo Deus teve o seu testemunho. Esse Cristo que ele disse: este é meu filho amado, ele me gera prazer. Você está se alimentando com isso? Você está comendo isso nesta noite? Ele não só é a fiel testemunha, deixe eu me deliciar juntamente com vocês nesta noite. O Senhor nos convida para esse banquete. Vocês estão com fome? Amém? Ele não só é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos. Aleluia! Ele é o primeiro de muitos, isso quer dizer primogênito.
Ele foi o primeiro que venceu a morte. Passou pela morte, venceu a morte, derrotou a morte. E nós estávamos nele. Então nós somos o segundo que vai vencer a morte. Nós vamos ser os terceiros que vão vencer a morte. Isso quer dizer o primogênito dos mortos. Porque a morte tinha o poder de deter todos aqueles que morriam. Mas a partir de Cristo, a morte não pode deter os filhos de Deus. Ele não é só o primogênito dos mortos, isso não é pouca coisa. Ele é o príncipe dos reis. Tem algo errado, parece. Porque, humanamente falando, o príncipe está abaixo de rei. Não, ele é o príncipe dos reis da terra. Ele é a maior autoridade. Ele é supremo, exaltado. Ele está acima de tudo, acima de todos. E aí vai dizer o que ele fez, pastora. Ele nos amou. Não só nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vocês ouviram semana passada, creio aqui. Ele não era aquele que cobre os pecados. Quando João Batista vê ele, diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não só fez isso de forma negativa, mas de forma positiva, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E ele tem que concluir assim. Não tem como você, diante desta palavra, diante desses aspectos de Jesus, não dizer: a Ele a glória, o poder para todos sempre, amém e amém. Não tem como. Diante de uma visão renovada de Jesus Cristo, não tem como não louvá-lo. Nós estamos falando de João, que conheceu Jesus antes do seu ministério. E vocês lembram quando Jesus se encontra com João, qual é as palavras de João para Jesus Cristo? Ele não disse: cura minha sogra. Ele não, como Pedro, ele não disse: eu quero ser famoso. Ele disse: aonde tu moras? Ele queria conhecer a Cristo. Mas agora ele não somente tem a visão de Cristo antes do seu ministério, como ele é chamado para andar com Cristo e trabalhar com Cristo, como também dos únicos apóstolos e discípulos, ele é o único que está juntamente com Cristo na cruz. Todos o abandonaram, mas ele estava ali. Ele tem na sua mente a imagem do corpo de Jesus Cristo. Mas ele também é aquele que viu Jesus ressuscitado. Olha as visões que ele tem de Jesus Cristo. E ele também está presente quando Jesus é levado. Ele amava o Senhor. Aonde está o filho? O filho está no seio do Pai. E aonde estava João? No seio de Jesus Cristo. É o discípulo amado. Agora ele está preso por causa da palavra e por causa do testemunho do Senhor. Ele, antes de estar na ilha de Patmos, ele foi jogado, diz a história, em uma grande caldeira de água quente, fervendo. Ele não morreu, seu corpo ficou totalmente desfigurado. Por
causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. E diz a história que já numa idade avançada, ele não tinha nem forças para caminhar, com discípulos, um à esquerda e outro à direita. E quando ele chegava no meio dos irmãos, ele tinha só uma palavra para eles: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que simples isso. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que discípulo, ele conhecia o Senhor. Mas ele não sabe, ele não sabe onde está esse seu lindo Cristo. Aí ele vai dizer, no versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão. Não é só irmão, ele diz companheiro na aflição e no reino. E na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos, e ele vai dizer de novo. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, um domingo. Olha o que ele vai dizer. E eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele vai dizer no versículo 12: eu me virei. E esse virei é o mesmo virar de Moisés quando olhou a sarça ardendo. Eu me virei. Arrependimento. Não dá para entrar nisso aqui agora. Eu me virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Se você for a Zacarias capítulo 4, lá tem só um castiçal, que é Cristo. Mas aqui você tem 7 castiçais. Porque aqui você tem o aumento de Cristo, que é a igreja. E a igreja é do mesmo material de Cristo. É de ouro, vida divina, natureza divina, glória divina. Mas ele, olha só, ele diz, vi 7 castiçais. Que é algo importante, mas ele vai para algo mais importante ainda. Ele disse, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. O que me chama a atenção aqui é que ele ouve, ele crê ser o Senhor. Mas quando ele se vira, ele vê a igreja. Porque a igreja é a expressão de Cristo. Esta aqui é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela tem a minha natureza, ossos dos meus ossos, vida interior. E ela é carne da minha carne, ela me expressa. Quem vê a igreja tem que ver Cristo. Isso foi que Paulo se assustou. Mas eu não persigo a Jesus Cristo, eu persigo a igreja. Mas quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Aí ele entendeu que o Deus que ele amava era o Deus que ele perseguia. Ele vê, entenda isso, ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele que vai focar, porque se você ver os 4 evangelhos, Mateus vai nos apresentar Jesus como rei, Marcos vai nos apresentar Jesus como servo, os 2 contrastes, rei e servo e rei.
Lucas vai nos apresentar Jesus como homem, mas João vai nos apresentar Jesus como Deus. Se você vai seguir o entendimento e o conhecimento de João, aqui ele colocaria, ou você esperava que ele ia dizer o filho de Deus. Não, ele diz alguém semelhante ao filho do homem. Porque há agora, na Trindade Divina, um homem. Há um homem no Deus triuno. Há uma vida humana que alcançou a perfeição por meio da vida de ressurreição de Jesus Cristo. Deus agora não é só divino. Deus também é humano. Aleluia! E ele vai dizer assim, nós até poderíamos ficar nisso, mas tem mais. Ele vai dizer, vestido até os pés de uma veste comprida. E olha o que ele vai dizer. E cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ele está vendo Jesus aqui como nosso sumo sacerdote. Vocês ouviram semana passada aqui o apóstolo falando de que a revelação em Apocalipse é maior do que em qualquer outro livro da Bíblia. Se você quer saber sobre Cristo como nosso sumo sacerdote, você tem que ler Hebreus. Mas em Hebreus ele está no trono. Mas em Apocalipse ele anda no meio da igreja. Aleluia! Em Hebreus ele purifica pecados, dispensa a vida. Mas aqui ele tem a igreja nas suas mãos. Mas se o escritor de Hebreus fosse entrar nos detalhes da roupa de Jesus ali em Hebreus, ele diria assim, que ele tinha um cinto na altura da sua cintura. Mas aqui, João diz que está na altura do seu peito. Está na altura do coração. Porque aqui ele ama a sua igreja. A obra da redenção aqui já foi concluída, está consumada, está feita. Satanás foi derrotado, a morte foi vencida, o mundo foi vencido, o pecado foi tirado. Aleluia! Aqui o cinto está na altura do seu coração. São detalhes importantes que nós não podemos deixar passar. E eu digo para vocês, agora eu chego na... Me perdoe. Entenda uma coisa que é importante a gente entender. O Senhor quer santificar, saturar o nosso espírito, a nossa alma também, e o nosso corpo também. Romanos 8 diz isso. Ele vai fazer isso com o espírito, já fez, está fazendo com a alma e vai fazer com o corpo. Regeneração, transformação e glorificação. O mesmo Deus de paz vos santifica espírito, alma e corpo. Então não há problema em si nas emoções. O problema está no emocionalismo. O problema é quando você não é governado pelo espírito, mas é governado pela sua alma. E muitas vezes eu limito a palavra alma à esfera da emoção. Mas se eu sou governado pela minha mente, não pelo meu espírito, eu sou almático também. Se eu sou governado pela minha vontade, que é uma função da minha alma, eu sou almático também. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou chegando num dos aspectos de Cristo que mais mexe com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo. Ele vai dizer assim: a sua cabeça e seus cabelos eram branco como a lã branca e como a neve. E olha o que ele vai dizer agora, queridos. E os seus olhos como chama de fogo.
E os seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia. Escute isso. Olhos que estão nos vigiando. Olhos estão nos observando. Olhos que estão nos sondando. Mas olhos que estão se infundindo para dentro de nós. Porque quando o Senhor olha para você, Ele se infunde dentro do teu espírito. Mas Ele não tem só seus olhos como chama de fogo. Os seus pés também são como chamas de fogo. E o propósito aqui, olha aqui para mim. O propósito de seus pés fala do seu caminho, fala do seu andar. Paulo nos falou muito sobre isso. Ele vai dizer: andem no Espírito, andem na luz, andem em amor, andem na verdade. Os pés falam da nossa obra, e as obras de Cristo foram e são perfeitas. O seu caminhar foi perfeito. Por isso que Ele tem toda a autoridade de andar no meio da sua igreja. Não nos condenando, mas julgando as nossas obras. E por que Ele tem olhos como chama de fogo? E por que os seus pés são como latão reluzente? Uma tradução vai dizer como recém-polido de bronze. Porque o bronze fala do julgar de Deus. E por que seus olhos são como chamas de fogo e os seus pés são como fogo? É aí que nós vamos entrar no que o Senhor busca na sua igreja. Sabe por que seus olhos são como chama de fogo? Você vai ver isso 7 vezes. No capítulo 2, no capítulo 3, ele vai dizer assim: eu conheço. Aleluia. Eu conheço. Sua esposa não te conhece. Teus filhos não te conhecem. Teu marido não te conhece. Teu vizinho não te conhece. O teu pastor não te conhece. O diácono da igreja não te conhece. Eu te conheço. Ele sabe por que você está aqui nesta noite. Ele sabe porque você ainda permanece nesse local. Ele sabe se você aceita realmente as palavras de vida eterna. Ele sabe se você concorda ou discorda que Ele é o pão da vida. Ele sabe e Ele conhece se você discorda ou concorda com o que é ensinado nesse lugar. Porque Ele não anda no meio das denominações. Ele não anda no meio do culto. Ele anda no meio da igreja. Então, quando você está no seu serviço, Ele anda no meio da sua igreja. Quando você está em casa, com a sua esposa, depois do culto, Ele anda no meio da igreja.
julgando não só o que falamos, mas até o que pensamos. Ele sabe se você concorda ou discorda que devemos comer a Cristo. E eu vos digo de todo o coração e de todo o meu espírito, eu creio no que é falado nesse lugar. Eu não tomei Cristo como vida porque é uma mensagem bonita. Eu não falo sobre comer Cristo porque é uma palavra da moda. Eu creio que devemos comer a Cristo, sim. Eu creio de todo o meu coração que eu tenho que expressar a Cristo. Eu creio de todo o meu espírito que Ele sim está amalgamado no meu interior. Eu creio de todo o coração. Porque tem alguns alimentos por aí muito mais fácil de comer, mas que não alimenta, mata. Mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém, igreja? Eu conheço. Nós podemos nos enganar. Nós podemos mentir um para os outros. Mas tem um que tem olhos como chamas de fogo, sim. E que nada está oculto a Ele. Aos irmãos que não estão aqui, mas que vão assistir essa ministração, o Senhor conhece você. O Senhor conhece o que você fala dentro da sua casa. Levante suas mãos, por favor, e adore ao Senhor nesta noite. Porque Ele não somente tem a sua igreja nas suas mãos, Ele anda no meio da sua igreja também, com seus olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Ele sabe se você está concordando ou discordando nesta noite. Ele sabe se você concordou ou discordou da última ministração. Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia! Aleluia! Tenha certeza disso. Essas palavras, os seus olhos são como chama de fogo, nunca mais sairão do teu espírito, nem da tua mente. Sua esposa não sabe, mas ele sabe. Seu pai não vê, mas ele sabe. Eu conheço, disse ele, as tuas obras. Vamos continuar. Porque nós estamos nesta noite debaixo do poder da ascensão de Jesus Cristo. Ele vai chegar na igreja de Éfeso. Oh, Éfeso. Você pode estudar a Bíblia, essas 7 igrejas, por meio da escatologia,
por meio da história da igreja, olhando de uma forma geográfica. Não vamos entrar nisso, creio ser importante sim, mas não é aquilo que o Senhor colocou no meu espírito nesses dias. Amanhã eu vou estar em outro ministério, e a mensagem será esta. Sexta-feira eu vou estar em outro ministério, e a mensagem será esta. Domingo eu vou estar em outro ministério, e a mensagem será esta, porque é Ele que anda no meio da igreja, com seus olhos como chama de fogo. E Ele vai olhar para a igreja em Éfeso. Nós não estamos falando de qualquer cidade, nós estamos falando de Éfeso. Esta igreja, esse ministério local, teve como pastor Paulo, Timóteo e João. Parou para pensar isso? Que pastores abençoados tiveram esses irmãos. Escute, mas quanto maior for o nível espiritual em Cristo, a posição de alguém em Cristo, a exigência será maior. Amém? Amém? Você ainda está aí? Olha os pastores que teve esse local. Paulo, Timóteo e João. E repito, para que você saiba que eu estou assistindo realmente. Eu creio nisso que eu estou falando. Há poucos dias, em uma das ministrações do apóstolo, eu não lembro o nome do título, mas ele falava sobre a igreja de Coríntios. Paulo cheio de revelação, cheio de Cristo, ele vai abrir o seu espírito ali. Mas ele disse: vocês ainda são meninos, vocês ainda são carnais, há partidarismo no meio de vocês, eu sou de Apolo. E quando há isso no meio da igreja, a vida para de fluir. Mas quando ele chega nos irmãos em Éfeso, ele encontra uma igreja madura, com fome, com sede. E ali ele abre o seu espírito, ele se derrama ali para os irmãos. E vai nos falar da glória de Cristo na igreja. E você sabe isso melhor. A igreja como o corpo de Cristo, a igreja como o guerreiro corporativo, a igreja como a noiva, a igreja como o novo homem, a igreja como o reino de Deus, a igreja como a nova criação de Deus. Tudo isso em Éfeso. Ele vai louvar esses irmãos pelo seu amor em Jesus Cristo. E ele disse: escreve esta igreja. Já se passaram aqui aproximadamente 60 anos. Depois da morte de Jesus Cristo e ressurreição. Aproximadamente 30 anos. Depois da morte de Paulo. Paulo vê esse ministério em ascensão. Mas João vê já na degradação. E o Senhor vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E vai ter um aspecto de Cristo. Essa é a sequência sempre. E isso diz aquele, isso me chama a atenção, que tem na sua destra 7 igrejas. Ele nos tem na sua mão. Você já tinha percebido isso? Ele tem você na mão dele. E a ideia aqui que ele tem nas minhas mãos quer dizer, ninguém consegue fugir das minhas mãos. Não tem como escapar delas. E ele disse: é aquele que tem, para que a igreja fique sabendo quem ele é, e o poder que ele tem. Eu tenho vocês nas minhas mãos, mas eu não só tenho, eu ando no meio de vocês. E ele vai dizer: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência. Você está me acompanhando? E que não pode sofrer os maus. Olha que igreja linda é esta, aos olhos do homem. Qualquer um de nós congregaria nesta igreja, menos Jesus.
e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos, e não os achastes, e os achastes mentirosos. Olha o que vai dizer: e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. A ideia aqui, você foi até seu limite. Mas agora ele vai dizer: tenho, porém. O quê? Que deixaste o teu primeiro amor. Ó Senhor Jesus. Então o que o Senhor está buscando em Éfeso, que busca na sua igreja, que é Ele mesmo? Para quem toma nota, Ele está buscando amor. Entenda que quando está dizendo aqui o teu primeiro amor, não é uma questão de tempo, é uma questão de qualidade. Não é o amor eros, não é o amor filéu, não é o amor estógio. Ele está dizendo: você não me ama mais com o amor ágape, com o meu amor. Você me ama do seu jeito, mas não me ama do meu jeito. Aí, entenda isso. Porque às vezes a gente diz: como eu preciso voltar ao meu primeiro amor quando eu tinha 16 anos. O primeiro amor não está relacionado com tempo, está relacionado com qualidade de amor. Porque esta palavra primeiro é o mesmo usado quando o filho pródigo volta para casa. O que disse o pai? Traga a melhor roupa. Quer dizer, tinha outras roupas, mas ele não queria as outras, ele queria a melhor. Ele não quer os outros amores, ele quer Ele mesmo como amor no nosso meio. Ele vai dizer: vocês trabalham. Como vocês trabalham? Vocês cantam, vocês têm retiros, vocês têm um ministério quíntuplo, vocês têm apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, vocês têm grupo de mulheres, você tem grupo de homens, você tem grupo de criança, vocês têm atividade, é dia das mães, dia dos pais, mas vocês não me amam mais. Obra tem, mas Ele não. Tem tudo, menos Ele. Quantos estão me entendendo nessa noite? Eu vou ter que acelerar aqui, mas deixar algo bem claro. A maior virtude cristã não é a renúncia, é o amor. Entenda isso. Quando Jesus se encontra com Pedro, depois de haver ressuscitado, o que ele diz para Pedro? Pedro, tu me amas? Ele está dizendo assim: Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro diz para ele: eu te amo com amor filéu, um amor de amizade. Ele disse, segunda vez: Pedro, tu me amas com amor ágape? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu. Aí Jesus disse para ele pela terceira vez: Pedro, tu me amas com amor filéu? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu. Mas Jesus não queria o amor de amizade. Ele queria o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo pode. Ele queria que Pedro tivesse a revelação. É esse Pedro, aquele mesmo que disse assim: todos vão te trair, mas eu não vou te trair. Aquele que confia em si mesmo, que diz: eu nunca vou te abandonar. Paulo diz: nós não somos como os da circuncisão. Nós não confiamos na carne. Nós adoramos a Deus no Espírito. Estão entendendo isso, igreja? E Mateus vai dizer: multiplicando-se a ciência, multiplicando-se a iniquidade e o amor de muitos. Ó Senhor, que amor é esse? O amor pelo Senhor. Às vezes a gente renuncia, mas não ama. Mas quem ama, renuncia. Não renuncia só às coisas proibidas, mas renuncia também às permitidas. Aleluia.
tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Vai eliminando a maioria das coisas que a gente faz. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por elas. O que o Senhor está procurando e buscando entre nós nesse tempo, numa igreja degradada? Quem o ame. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. É isso que Ele busca na sua igreja. Eu vou ter que acelerar, me perdoe. Aí ele vai para a igreja de Esmirna. Por isso que eu digo que nós precisamos 7 ministrações sobre isso. Fábio, nos ajuda aí. Depois eu falo com o apóstolo, se ele entender pelo Espírito isso também. Vocês meditarem. E ele vai dizer, igreja, eu vou ter que pular. Na igreja de Esmirna era a igreja perseguida. E a palavra Esmirna quer dizer isso, mirra, ela estava sendo amassada. Mas quanto mais amassada era, um óleo e um perfume melhor saía dela. Ah, Jesus. E o que o Senhor procurava naquela igreja, que Ele procura em você e procura em mim. Eu quero repetir isso de forma objetiva. Cristo é o que Ele busca na sua igreja. Mas, de forma subjetiva, quando ele olhava para Éfeso, ele buscava o seu amor, ele mesmo. E na igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja amassada. Estude, medite como morreram nossos irmãos. Medite nisso. Os mártires. Você sabia que Pedro morreu de cabeça para baixo? Amém? Sabe o que diz a história sobre isso? Que ele está fugindo. Aleluia. Estava fugindo da perseguição. E diz que no meio do caminho, diz a história, dizem os estudiosos, diz que ele tem uma visão de Jesus. Porque quando ele fugia, os soldados chegavam na casa onde ele andava e diziam: onde está Pedro? E começavam a espancar e matavam as pessoas. Muitas delas não sabiam onde estavam Pedro, outras não sabiam realmente. E eles espancavam aquelas pessoas ali, porque sabiam por informações que Pedro estava ali e que tinha fugido. E diz que Pedro está fugindo. E no meio desse que ele está fugindo, o Senhor aparece para ele. E diz: Pedro, por que você está fugindo se eu vim buscar você? E ele voltou. E disse para os soldados: pode me matar. Só me mata de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Essa é a igreja em Esmirna. Medite, procure isso. Como morrer os nossos irmãos. E o que o Senhor procura então nessa igreja aqui? Fidelidade. Ser fiel até a morte. Andamos, eu tenho mais só 5 minutos. Não sei o que acontece em Livramento, que o relógio parece que anda mais. Ele vai chegar na igreja de Pérgamo. Uma igreja mundana, mesclada com o mundo. Unida com o mundo. Não dá nem para entrar no detalhe aqui, igreja. E o que o Senhor está procurando numa igreja mundana, uma igreja degradada? Separação. A palavra Pérgamo quer dizer isso, casada. Ele está dizendo para a igreja de Pérgamo: se divorcie do mundo e se case com o noivo. Nada diferente da igreja hoje, principalmente no Brasil, e que já está influenciando a igreja no Uruguai, uma igreja mundana. E essa igreja tem que se divorciar urgentemente do mundo. Não vou entrar em detalhes aqui. Agora ele vai chegar na 4ª igreja de Tiatira. E o que ele está procurando nessa igreja? Anote isso se você está tomando nota.
Ele está procurando obediência, submissão. Leia, medite, e você vai achar isso. Amor, fidelidade, separação e submissão. Para a gente finalizar, ele vai chegar na igreja de Sardes. E deixa, abre aspas aqui, deixa eu voltar para Pérgamo, que isso aqui a gente não pode esquecer. Qual é o meio que o Senhor vai fazer que a igreja mundana se separe do mundo? Comendo a Cristo. Porque se você vai ver a doutrina de Balaão, se você vai ver a doutrina dos nicolaítas, sabe qual era a função deles? Se alimentem de tudo, menos de Cristo. Então a solução para uma igreja degradada é alimentar-se de Cristo. Vocês estão com a faca e o queijo na mão na cidade. A solução para a igreja degradada é alguém que diga: Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem tem a fome, coma a Cristo. Jesus. Pegaram isso no espírito de vocês? O que estava acontecendo em todas as igrejas locais é que eles estavam comendo outras coisas, comidas sacrificadas, e se esqueceram de se alimentar de Cristo. Ele vai dizer: mas ao que vencer, esse comerá. Ao que vencer, esse comerá. E ao que vencer, comerá da árvore da vida. Jesus. Entenderam qual é a solução para a igreja degradada? Alimentar-se de Cristo. Jesus. Ele vai dizer para a igreja de Sardes: tu dizes que és viva, tu és morta. Eu não posso entrar em detalhes nisso aqui. Mas o que o Senhor está procurando numa igreja morta? Vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para uma igreja morta, que a morte é pior que o pecado, vida. Penúltima igreja, Filadélfia. Que ele procura em Filadélfia? Aquele que perseverar até o fim. Que ele procura nessa igreja? Perseverança. E finalizo, me perdoem que eu não pude entrar em detalhes, mas creio ser importante. Em Laodiceia, a igreja desse tempo. A igreja desse tempo. Ele diz: você pensa que é, mas você não é. Então era uma igreja que pensava, mas não era. E o que o Senhor está ali procurando então na igreja de Laodiceia? Realidade.